Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para hoje, dia 2 de março de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar aí na madrugada lá na Austrália e vamos terminar com o City na Premier League. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer, galera. Vamos, que isso aqui é pra vocês. Sem mais muita conversinha, vamos aos palpites. Primeiro jogo, o Wanderers e Melbourne City. Jogo válido pela Liga Australiana. Um joguinho aí às 5 horas da manhã. Mas eu acho que compensa demais. É um campeonato que tem poucas equipes, mas é um campeonato extremamente over, um campeonato que sai muitos gols. O Wanderers está ali nesse começo de competição na fase de playoffs, né, para as quartas de finais, que o campeonato é definido em a primeira fase de grupo, de pontos corridos, depois uma fase de mata-mata. E o Melbourne City está ali embaixo, tentando chegar nessa fase de playoff. Só que a gente tem duas equipes que vêm de últimos jogos extremamente overs. O Wanderers, dos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols, 2.5 gols ou mais. E a mesma coisa acontece com o Melbourne. Então são dois times que gostam de atacar e também gostam de ser atacados. Não é que gostam, mas acabam tomando esse ataque e muitas das vezes acabam sofrendo os gols. E essas equipes, quando se enfrentam, também tem esse retrospecto de muitos gols. Então, galera, para esse jogo aqui não tem outra alternativa senão o mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,65. Uma odd muito boa para um campeonato muito over, com equipes que marcam e sofrem muitos gols. E além disso, eu acredito que ambas marcas também tem muito valor aqui, porque o Wanderers nos 2 últimos jogos teve ambas marcam. O Melbourne também teve nos 4 dos últimos 5 jogos também teve ambas marcam. E entre eles também é aquela chuva de gols para todos os lados. Então nosso palpite aqui é um mais de 2.5 gols na casa de 1,65. Mas o ambas marcam, para quem gosta desse mercado, também está com muito valor, já está beirando a casa de 1,60. Passando para o segundo jogo do Glory e o Central Coast. Um jogo também na Liga Australiana, agora às 7 horas da manhã. A gente tem o líder da competição, o Central, contra o Glory, que está ali em sexto, na última posição dentro dos playoffs para o mata-mata da competição. E aqui, galera, a gente tem mais um jogo também extremamente over e duas equipes extremamente overs. O Glory, nos seus últimos 5 jogos, sempre teve mais de 2.5 gols. E o Central, dos últimos 5, 4 foram mais de 2.5 gols. E quando se enfrentam também não tem muito o que falar. Apenas um jogo ficou 1-0. O resto todos foram jogos que teve mais de 2.5 gols. Então, galera, a gente está num campeonato muito over e equipes que marcam e sofrem muitos gols. Então não tem outra aposta para esse jogo também, senão mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,71. Muito bom a odd dessa, a odd 1,71 com um campeonato desse que sai muitos gols. Eu acho que tem muito valor e grande possibilidade de trazer o green pra gente. Sem falar que também é um jogo para ambas, porque os últimos 5 jogos do Glory ele marcou, mas também sofreu. E os últimos 5 jogos do Central, 4 foram com esse estilo de marcar e sofrer. E jogos entre eles também não deixa a desejar nesse quesito. Então nosso palpite aqui é um mais de 2.5 gols, com a odd na casa de 1,70. E o ambas marcam, para quem gosta também, eu vejo muito valor nesse jogo. Até porque a gente tem um líder da competição e um time querendo encostar nesse líder já que já está ali dentro dos playoffs. Terceiro jogo, lá na segunda divisão austríaca, Hornen e Klagenfurt. Outro jogo, outra competição extremamente over e outra competição, outros times extremamente overs. Aqui a gente tem 2 times de meio de tabela que acredito eu que vão ficar em meio de tabela, porque o Lafitnis já deu uma disparadinha. Eu acho que o Liefering e o BW Linz acho que é os únicos 2 que pode tentar tirar essa classificação do Lafitnis para a primeira divisão. Mas aqui a gente tem 2 equipes que vão jogar bola.
não tem por que elas ficarem retrancadas, principalmente o Horn, que precisa ganhar, que está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então o Horn jogando em casa, sendo um time extremamente over, tanto que no último jogo ficou 4-3. O Klagenfurt também um time extremamente over, ganhou do BW Linz, tem um time que está brigando pela liderança. Eu acredito que as duas equipes estejam com vontade para essa partida, e são duas equipes que gostam de marcar, mas também sofrem muitos gols. Tanto que os jogos entre eles, a tendência de muitos gols, de mais de 2.5 gols, é muito grande. Então é mais um jogo que não tem como a gente não ser o nosso palpite mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,53, tendo em vista que são duas equipes que marcam e também sofrem muitos gols, e ser um campeonato extremamente over. Então o nosso palpite aqui é um mais de 2.5 gols, tendo em vista a possibilidade de 3 gols ou até mais nessa partida. Passando agora para Lazio e Torino. Aqui a gente vai para o campeonato italiano. Essa Lazio com essa odd de 1,41, eu achei ela um pouco muito baixa para que a Lazio vem apresentando nos últimos jogos. Eu acredito que não condiz com o que a Lazio vem mostrando. E o Torino é um time muito chato, é um time que está marcando poucos gols, está empatando muito suas partidas, e a Lazio não vem bem. A Lazio perdeu do Bolonha, perdeu do Bayern na Champions, ganhou assim chorada da Sampdoria, perdeu da Inter e ganhou chorado do Cagliari. Então, eu não vejo a Lazio com esse favoritismo todo, e o Torino tá ali embaixo querendo sair da zona da confusão e vem empatando, o último jogo já ganhou, então não vejo essa facilidade toda pro lado da Lazio. Como, na minha visão, eu acredito que isso aqui seria um jogo para mais de 2.5 gols, só que o Torino vem marcando poucos gols, é uma equipe que está jogando mais na defensiva, e a Lazio não vem correspondendo tão bem assim na questão de gols, o meu palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. Nesse momento a odd está na casa de 1,30, a gente vai esperar chegar ali 1,50, é bom que dá pra gente analisar o jogo e ver se dá pra entrar, porque eu acredito que esse jogo tenha pelo menos 2 gols na partida, porque a Lazio precisa ganhar, precisa recuperar o bom futebol e precisa voltar ali para a fase de competições europeias, e o Torino também vai precisar jogar bola se ele não quiser voltar para a zona de rebaixamento. Então eu acredito que pelo menos 2 gols seja possível nesse jogo. O confronto entre essas duas equipes tem um retrospecto de no mínimo 2 gols, a tendência é que saia 2, 3, até 4, mas como as duas equipes não vêm bem, é bom ter uma cautela, então por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols no ao vivo. Quando a odd estiver ali na casa de 1,50, acredito que seja uma odd muito boa para esse mercado. Agora passando para Jong Utrecht e Dordrecht, na segunda divisão holandesa, mais uma liga extremamente over, mais 2 times extremamente overs e 2 equipes que não tem muito o que fazer na competição, até porque que não tem rebaixamento na segunda divisão holandesa e estão muito longe dos playoffs à primeira divisão. Então, galera, tendo em vista que são 2 equipes que vêm muito mal na competição, o Jong Utrecht vinha até bem a um certo momento, mas ultimamente só anda perdendo. O Dordrecht também, mas nos últimos jogos começou a aprontar, começou a querer ganhar algumas partidas. Dos últimos 3 jogos já ganhou 2. Então eu vejo um jogo extremamente aberto. Vão jogar bola, não tem o motivo deles ficarem recuados, dando balão, dando chutão. Vão jogar bola. Até porque eles não têm muito o que almejar, então vão se lançar ao ataque. São defesas extremamente fracas, então a possibilidade de gol aqui é gigantesca para os 2 lados. Quando se enfrentam, isso fica bem nítido: 3-0, 5-2, 3-1, 2-1, 4-1. Então, galera, é mais um jogo que não tem outra alternativa senão o mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,55. E também, para quem gosta do mercado de ambas, eu acredito que seja um jogo para esse mercado, porque são 2 equipes que vão para cima, vão jogar bola, e a possibilidade de sair gol aqui para os 2 lados é muito grande, porque são 2 equipes fracas tecnicamente, e quando se lançarem eles vão deixar espaço atrás, até porque não tem o porquê ficar se defendendo. Então eu acredito que ambas aqui é possível, mas o nosso palpite para esse jogo é o mais de 2.5 gols na casa de 1,55, tendo em vista a grande possibilidade de gols que essa partida pode reservar, tanto para um time quanto para outro.
Agora na Copa da Alemanha, Mönchengladbach e Dortmund, jogo de duas equipes teoricamente grandes, né? Mönchengladbach tá voltando a esse patamar e o Dortmund não tem nem o que falar. Mönchengladbach não vem bem, principalmente nesse último jogo do Leipzig, que tá ganhando de 2-0, recuou no segundo tempo, não deu um chute no gol no segundo tempo e acabou tomando a virada praticamente no minuto final. Mas mesmo assim já não vinha bem, né? Já tinha perdido até do Mainz dentro de casa, do Colônia dentro de casa, e o Dortmund vem jogando futebol. Foi o que eu falei no último vídeo que tinha um jogo do Dortmund. Desde que o Haaland voltou, o Dortmund vem jogando bem, vem ganhando bem, vem convencendo, vem marcando muitos gols. Então, galera, como é um jogo de Copa, eu acredito que seja um jogo um pouco travado, principalmente nos minutos iniciais. Um palpite muito bom aqui é o mais de 1.5 gols, só que a odd está muito baixa, então eu não sei se essa odd vai alcançar um patamar muito bom. Para ela alcançar um patamar muito bom, o primeiro tempo tem que acabar 0-0 ou o gol sair ali nos 45 do primeiro tempo. Mas são duas equipes que estão jogando bola. Então o palpite nosso é o mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,55, porque por mais que seja um jogo de Copa e seja um jogo travado, são duas equipes extremamente ofensivas. São duas equipes tecnicamente muito boas, principalmente o Dortmund com o Haaland, sem falar na necessidade de títulos das duas equipes, principalmente do Dortmund. Por mais que seja uma Copa da Alemanha, é um título, né? E na Alemanha é um campeonato bem valorizado, diga-se de passagem. Então, tendo em vista os últimos jogos do Dortmund, os últimos 5 jogos, sempre o mais de 2.5 gols foi green. E o Mönchengladbach, dos seus últimos jogos, dos últimos 5, 3 também teve essa perspectiva. E quando se enfrenta dos últimos 5, 4 teve essa perspectiva de mais de 2.5 gols. Não tem outro palpite senão ser o mais de 2.5 gols, porque a gente é um campeonato de over, porque são duas equipes alemãs que vão jogar bola, que vão pra cima, e a possibilidade de sair gols aqui é muito grande. Ainda mais um Dortmund que vem jogando bem, o Haaland vem fazendo seus gols, vem dando passe, e um Mönchengladbach fragilizado, porque não vem jogando bem. Então eu acredito que seja um jogo aberto, e gols aqui é uma possibilidade muito grande. Então por isso nosso palpite mais de 2.5 gols na casa de 1,55. Passando agora para Juventus e Spezia, campeonato italiano. Aqui a Juventus está em terceiro lugar, né? Já deu uma aberturinha ali de 10 pontos para a Inter, precisa urgentemente ganhar esse jogo. E o Spezia está ali na parte de baixo da tabela, querendo correr o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento. Como eu já tinha falado da Juventus alguns vídeos atrás, a Juventus é aquele negócio, ela faz 2, 3 gols e tira o pé. Ela não fica com aquela intensidade, ela não fica em cima. Tanto que com o Verona, eu falei que seria um jogo truncado, um jogo difícil para a Juventus. O nosso palpite de mais de 1.5 entrou. Mas foi aquilo que eu falei, a Juventus faz o gol e não mantém aquela intensidade. Tanto que os últimos jogos da Juventus foi 1-1, 3-0 no Crotone, que o Crotone está praticamente rebaixado. Perdeu do Porto, perdeu do Napoli, empatou com a Inter. Jogos complicados? Jogos complicados. Mas quando teve equipes que não eram tão complicadas assim, a Juventus não impôs essa intensidade tão grande. Até porque as equipes jogam muito recuadas com a Juventus. Até a Juventus conseguir furar a defesa, já passou muito tempo do jogo. Então, às vezes, acaba fazendo gol para ganhar os 3 pontos. E o Spezia é aquele time que resolveu jogar uma bola, vem nas últimas partidas, vem jogando bem, apesar da derrota para Fiorentina e do empate com o Parma dentro de casa. Mas é uma equipe que é boa de ver os jogos deles, porque não ficam tão retraídos. Com a Juventus eu acredito que devam ficar retraídos, mas eu acho que vão dar umas escapadas nos contra-ataques. E tendo em vista todo esse cenário, eu vou recomendar o palpite no handicap asiático, mais de 2.5 gols no Spezia, que já está na casa de 1,50. Por quê? Porque eu acredito que o Spezia não perca esse jogo de 3 gols, de 3-0 ou outro placar que tenha diferença de 3 gols. Exatamente por ser um time que vai se defender, que sabe sair para o jogo, tá marcando seus gols, e a Juventus não tá com esse poderio todo nos últimos jogos para chegar, na minha opinião, e meter um 3-0, um 4-1 no Spezia. Posso estar enganado, mas eu não vejo a Juventus hoje com esse poderio. Então, como as odds dos outros mercados estão bem baixas,
Eu vi um valor muito grande nesse mais de 2.5 gols no handicap, né? Handicap mais de 2.5 gols no Spezia, porque eu acredito que a Juventus deva vencer, claro, mas não deva vencer com a larga vantagem no placar. Então, tendo em vista isso, o nosso palpite é o handicap asiático mais de 2.5 gols Spezia, odd 1,50. Agora para o último jogo do dia, Manchester City e Wolverhampton. Aqui, galera, a gente tem o City embaladíssimo, 20 vitórias seguidas, jogando muito bem, praticamente caminhando para ser campeão inglês de novo. E o Wolverhampton ali no meio de tabela, se quiser sonhar com alguma competição europeia, tem que voltar a ganhar. Acredito que deva ficar aqui no meio de tabela, brigando com Arsenal, Leeds, Aston Villa. Não deva fazer muita coisa, não deve nem chegar muito perto ali da zona de rebaixamento, até porque é um time muito bom, um time com a legião de portugueses muito boa. E vai pegar um City que não tem o que falar, que é o que o City vem fazendo nos últimos jogos. É uma pressão absurda, os 90 minutos com a bola, não deixa a outra equipe respirar. Só que o Wolverhampton é um time muito defensivo, muito assim, extremamente defensivo. É um time que bota um caminhão na frente do gol e difícil ultrapassar. Tanto que os últimos jogos foi 1-1 com o Newcastle, tá que não é um bom time, mas pôs lá atrás, segurou o Leeds, que é uma equipe boa, tecnicamente boa também, ofensiva. Ganhou do Southampton. São equipes ali medianas, mas quando enfrentou o Leicester deu conta de segurar. E quando joga com o Manchester City também gosta de aprontar. Não é um time que vende barato suas derrotas pro City. Tanto que os últimos 5 jogos o City ganhou apenas 2. Perdeu 2 e empatou outra. Então assim, galera, é mais um jogo que é a mesma filosofia do jogo da Juventus. Eu espero uma vitória do City, mas eu acho que o City não deva ganhar com a diferença de muitos gols. O City deve mandar no jogo, deve ser os 90 minutos rodando bola ali na entrada da área do Wolverhampton. Mas eu acredito que o Wolverhampton vai conseguir se segurar, até porque tem uma equipe muito boa defensivamente. Deva sair nos contra-ataques, deve aproveitar ali umas estocadas, principalmente com a Adama Traoré, mas eu não vejo o City ganhando assim de goleada. Quando o City ganhou de goleada, ele ganhou do Tottenham, do Liverpool e quase deu uma goleada no Everton. Por quê? Porque são equipes que atacam o City, que dão espaço para o City jogar. Quando o City pegou um West Ham que travou o City, que o City vinha, o West Ham atacava, o City teve dificuldades e não conseguiu fazer um placar muito elástico. Então essa é a minha expectativa para esse jogo. Como eu acho que o Wolves vai dar um trabalho para o City, não vai dar espaços na defesa igual os times grandes dão para o City quando ataca o City, eu acredito que o Wolverhampton não perca por mais de 3 gols. Então por isso o nosso palpite aqui é o handicap asiático Wolverhampton mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,50. Caso a gente entenda que o jogo esteja bom para gols, eu acredito que o mais de 1.5 gols para esse jogo também é um mercado muito viável, porque o City vem marcando seus gols, por mais que ele pressiona, ele acaba achando no mínimo ali 1-2 gols. Então eu acredito que o mais de 1.5 gols é um mercado muito bom para esse jogo também, mas tem que esperar dar uma valorizada no ao vivo. Mas o nosso palpite para esse jogo é o handicap asiático Wolverhampton, mais de 2.5 gols na casa de 1,50. Então, galera, foi isso. Esses são os nossos 8 palpites para essa terça-feira, dia 2 de março de 2021. Espero que gostem, peguem seus greens e ajude o canal a crescer, galera. Então foi isso e vai!